Yogena chitasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaramuninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankachakra sidharinam sahasrashirasam shvetam Pranamami Patanjalim Shrimati Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagishayatishwarabhyam Samprapta Chakrankana Bhashya Saram Shri Nutnarangendra Yatau Samarpita Swam Shri Krishna Maryam Guruvaryamide Virodhe Kartike Mase Shatatarakirtodayam Yogacharyam Krishnamaryam Guruvaryamaham Bhaje Shri Gurubhyo Namaha. Então, nós terminamos de ver esses sutras a respeito de Ishvara, né? Nós vimos até o Sutra 29, né? Tat Japaha, não. Tataha pratyakchetanadhigamaha api antaraya bhavascha. Esse último em que ele fala, né, que à medida que a gente repete o nome de Ishvara, no caso aqui o Pranava, que é o que ele sugere, a gente repete Om, né? Ou Om e mais algo, né? Em geral não se repete um sozinho na Índia, mas aí estão envolvidas todas as possibilidades de repetição de mantras. Na verdade é isso, né? A repetição de um mantra é japa. Então essa é a prática de japa, e ele diz, à medida que a gente vai fazendo essa repetição do nome, aquela, ele fala ali, Pratyak Chetana Adhigamaha, a gente vai chegando nessa Pratyak Chetana, essa consciência interna, esse lugar interno, né, que está por detrás da mente, na verdade. Por detrás é uma maneira muito, só uma maneira de dizer, porque não é um lugar, não é um espaço propriamente, só para a gente poder compreender, mas está além da mente, eu acho que seria melhor, né? Então, existe essa dimensão em nós que está além da mente, que vê a própria mente. E no centro dessa consciência, né, essa consciência é Pratyak Chetana, é essa consciência que está livre em relação à nossa própria mente, que ilumina a nossa própria mente, que ilumina e que é a sede da nossa pessoa. Então, esse lugar é que é o lugar do Purusha. À medida que a gente vai repetindo, né, esse mantra, o que vai acontecendo? Os obstáculos vão diminuindo e essa luz vai se revelando. Essa consciência vai se revelando. É claro que isso não é um processo mágico, dá para a gente compreender por que isso ocorre, né? Mas se vocês tiverem alguma pergunta a esse respeito, porque ele é um mantra muito central e prático, né? A prática de Ishvara Pranidhana aqui, ou seja, de entrega a essa inteligência superior, a essa consciência superior, é através da repetição de um mantra, ou através da repetição de uma oração, ou de uma palavra que seja para nós um meio, um vínculo com algo mais elevado que faz a gente chegar nesse lugar em nós. Então, essa é a prática até mais conhecida, né, de várias tradições espirituais, né? Não só da Índia, mas a da Índia, como é muito antiga, ela talvez seja a origem,
dessa prática, né? Mas isso vocês vejam que é uma prática, é uma experiência a ser feita. Então, não tem mais o que dizer, a não ser que tenha alguma coisa que vocês não tenham compreendido disso. Mas tem várias coisas que talvez vocês pudessem querer perguntar, imagino. Tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Ou vocês já praticam isso? Já praticaram? Muitos aqui eu sei que praticam, né? Porque até a gente tem uma prática estabelecida aqui por mim, geral, não é uma prática específica, mas é uma prática boa para começar. Vocês têm essa experiência de sentir os obstáculos diminuindo e essa consciência se revelando? Alguém gostaria de partilhar alguma coisa a esse respeito? Os obstáculos vão diminuindo, quer dizer assim, a gente vai se acalmando, né? A prática da repetição de um mantra, de uma palavra, que nos conecta com algo mais elevado, vai fazendo com que os obstáculos vão diminuindo, a nossa mente vai se acalmando. Por várias razões, tem até várias coisas técnicas que a gente pode dizer disso, né? É o que eu percebo na meditação. Hoje que minha voz está meio ruinzinha hoje, mas Não, no mas momento tá só mais grave. está mais grave. No momento, assim, no momento da meditação que estou fazendo, a recitação, realmente acontece essa diminuição, e o que mais acontece, eu vou me dando conta daquilo que eu posso melhorar em mim, internamente. Hum, Então, às vezes vem uhum, algo interno, assim, aqui eu posso melhorar, posso ser diferente. Por exemplo, eu uhum, percebo que estou muito irritada. Então, eu me dou uhum, conta, você está muito irritada. uhum, Calma, né? uhum, Aí te observa nos momentos que tu estás te relacionando, o teu grau de irritação. Então, isso uhum. está acontecendo, né? A pessoa fica mais vigilante, né? Mais Ela vigilante. percebe o que está se passando, em vez de aquilo ficar lá e ser simplesmente eu sou aquilo agora, não, eu vejo aquilo acontecer, né? Sim, isso mesmo, é. Eu vejo a minha irritação, eu vejo que eu tô mais preguiçosa, ou mais irritada, ou mais agitada. Hoje minha mente está assim. Primeira coisa que acontece é isso, né? A gente não vem um discurso, mas vem a consciência de que às vezes, nossa, hoje minha mente não serve para nada. Tchum, vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Eu digo, é bom, às vezes, eu até hoje, pode ser que seja uma coisa muito técnica, né? Mas até hoje eu marco um tempo mínimo. Eu marco lá 20 minutos, porque daí eu relaxo. Eu sei que vai ser o relógio que vai me dizer quando terminou, daí se terminou, terminou. Se não terminou e eu quero ficar ali ainda, eu fico. Mas eu ainda até hoje faço assim. Daí aquele período de tá marcado no relógio, entende? Aí eu não preciso me preocupar, aqueles 20 minutos marcados podem ser eternos, às vezes são, às vezes não, às vezes a mente está agitada, mas o que não acontece é que a gente não se dá conta, a gente se dá conta, né, Lourdes? Nossa, hoje estou assim, né? Isso é uma primeira coisa. Às vezes a gente precisa de mais um tempo para, de fato, até isso silenciar e a gente começar a se deter única e exclusivamente nessa consciência que vê, nessa luz que ilumina os pensamentos e os estados mentais. Então a gente vai chegando nesse lugar dessa luz que vê esses estados mentais, sem julgamento, sem crítica,
sem simplesmente ver. Aí a gente vê aquele que vê. É como Sim, se esse que vê se olhasse num espelho. O espelho é a nossa mente livre de obstáculos. Os obstáculos foram cedendo, a consciência que vê se vê. sim. É bem isso que eu percebo. Eu também marco o tempo, né? O tempo da meditação. Ponho lá um timer, então eu não me preocupo com o tempo que eu estou ali. Realmente tem dias que passa tão rápido. Opa, tem dias que não, né? A mente está fugindo, está lembrando não sei o quê, tarará, tarará, Hum. traz de volta, e traz de volta, traz de volta. Tem Às dias que vezes precisa isso. Mas isso é, é o processo, né? É o processo de chegar nessa maior tranquilidade. Agora, muitas vezes a gente não consegue isso, porque nossa vida está de um jeito muito corrido que a gente não consegue parar. Também a gente está muito envolvido com muita coisa, né? Muita responsabilidade, muito trabalho. Nessa fase da vida em que a maior parte de vocês está, pelo que eu vejo aqui, né? Assim, pelas carinhas, eu vejo que está todo mundo assim no auge da vida ativa, o que na Índia seria assim a fase de grahasta. Assim, a pessoa está construindo ou uma família ou né? Pode ser uma família, eu e meus gatos e cachorros, e meu namorado e meu namorado ou minha namorada. Opa, não é família no sentido só tradicional, mas assim, eu estou constituindo uma vida afetiva, uma vida profissional, né? E tenho que dar conta de muita coisa. Ou então estou cuidando dos meus pessoas da família, e nananã, não é assim, tem alguns que talvez já passaram disso, a Lourdes, né? E os que mais se apresentarem, mas por enquanto eu acho que a maioria de vocês está nessa fase da vida que é muito corrida, né? Muito cheia de responsabilidades, e assim a pessoa ainda está construindo, né? Uma estabilidade. Então, é difícil, às vezes, que a meditação seja a prática fundamental. A prática fundamental vai ser Karma Yoga, que vai ser Kriya Yoga, né? Perdão. Que é essa prática no dia a dia, né? Ou seja, aquilo que a gente viu no segundo capítulo, quando viu e vai ver de novo, que é uma certa prática de purificação, né? E de regulação do dia a dia, e uma atitude no dia a dia, uma atitude de fazer suas ações de forma consciente, como uma oferenda, é dito, né? Eu ofereço as minhas ações, e aí, quando vem o resultado, eu renuncio a reagir àquilo e achar que está errado se não deu o que eu quis, né? Então, ter uma sobriedade, assim, uma temperança, né, com relação aos resultados, e tentar perceber o que que a vida quer te dizer com aquilo, ou tentar entender por que que não deu exatamente o que a gente queria, ou por que que as coisas não são do jeito que a gente gostaria que fossem, e aí a gente vai se dando conta que a gente não é Ishvara, né? A gente está lá dentro daquele cenário e, eventualmente, as coisas não são exatamente como a gente gostaria. Então, essa atitude que vai ser a principal yoga, né? Junto com alguma prática de purificação, porque sem ela também é difícil. Então, tem que ter um momento de fazer asana, pranayama, né, ou algum exercício, alguma coisa, algum recolhimento, senão a pessoa não dá conta de ficar o tempo inteiro para fora, para os outros, para os objetivos, né? Então, aí, nesse momento, às vezes a pessoa não desenvolve essa prática da meditação, não consegue. Então, daí esse capítulo vai ficar um pouco teórico, mas que fique a semente, pelo menos, né? E as pessoas podem também experimentar, se não consegue fazer todos os dias, procurar
fazer em alguns momentos, experimentar, ver se, né? Meu diagnóstico é correto? Não está dando para sentar e meditar? Tem duas Oi? mãos levantadas aí, Nasa. A Ah, é. Eugênia e Ah, depois a Patrícia. mãozinha, tá bom, tá? Então, primeiro Eugênia ou primeiro a Patrícia? Eu não vi quem é que foi primeiro. Tá, vai lá, Eugênia. Eugênia. Vai lá, Eugênia. Diga-me. Boa noite, todos. Boa noite, Nazaré. Boa Eu noite. tenho uma pergunta, mas antes de eu fazer a pergunta, só respondendo o que você perguntou para a gente, né, da prática, é, tem momentos, assim, tem flutuações, tem épocas da minha vida que a meditação me traz esse relaxamento, e até numa época que estou mais agitada, traz essa calmaria. Mas tem outras épocas, como essa que eu estou vivendo agora, e me traz, assim, é, entrei em contato com muita raiva, muita raiva. É, eu tenho por hábito de anotar o Sankalpa, o pedido, e, enfim, eu tenho pedido muitas coisas, dentre elas, assim, a neutralização de ego. Então, aquela coisa de ter sido uma vida de, sabe, de vestir uma persona, de querer agradar, né? Então, vivi uma bomba, vivi uma bomba relógio. E, de repente, essa agora aposentada e podendo fazer a prática mais regular, gente, parece assim, que eu entrei num poço de raiva, sabe? Então, só dizendo isso, que tem essas oscilações mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou bem satisfeita, sabe? De estar nesse. Porque eu sinto uma verdade dentro de mim. E, e é isso, não vou me alongar com isso, não. Agora, É muito interessante isso. É muito, muito verdadeiro isso que está dizendo e combina com muitas coisas que eu passei, que a gente ouve também, né? É comum isso, quando a gente se dá conta de que, de alguma maneira, a gente esteve performando e não estava... Teve que fazer muitas concessões para poder desempenhar determinados papéis bem. Ah, depois vem a conta, né? Um dia a conta vem, ainda bem que vem assim, com uma sensação de raiva, porque às vezes vem como uma doença, uhum, vem como algo muito mais difícil de lidar, né? E aí, no caso, vem com aquela raiva de ter se deixado invadir, né? uhum, Muito, por expectativas alheias. uhum, Claro que a gente foi cúmplice de tudo isso, sim, seja porque precisou, seja porque achou que precisou, ou porque, né, naquele momento parecia a única saída. A gente disse que sim, mas também a gente diz que sim para muita coisa sem saber, né, exatamente as outras opções, ou se é que existiam. Então, a gente acaba entrando nesses lugares em que a gente tem que fazer muita concessão. E aí, quando a gente para, o que que vem? Ferve a água, né? Vem. E aí a gente tem que ter, como é que eu vou dizer, a força de olhar para aquilo, deixar subir, né? Deixar subir, chorar as lágrimas devidas, se comprometer a não mais repetir aquilo internamente consigo mesmo, se der para fazer isso sozinho, ou seja, a gente nunca faz isso sozinho. Quando a gente está em meditação, a gente está diante de alguém, uhum, uhum, né? E diante dessa presença, então, a gente realmente deixar aquilo sair. Se a gente tiver essa força, ótimo. Senão a gente busca uma presença de carne e osso mesmo. uhum, Mas se a gente deixar aquilo sair, olhar para aquilo, sabe? E depois que aquilo tudo ceder um pouco, fazer sua oração para que aquilo melhore, né? Entregar aquilo de alguma forma.
finalizar com isso, assim, não levantar no meio da raiva, Uhum. deixar o negócio ceder um pouco, e aí, então, fechar sua meditação, né? Invocando alguma luz, ou Uhum. para algo da sua devoção, ou simplesmente invocando discernimento para aquela situação, né? Fazer isso quantas vezes forem necessárias, porque enquanto estiver subindo, saindo, né? É porque tenho que subir e sair. E isso é a limpeza. Isso é a limpeza do coração, é a limpeza do coração que a gente não faz nunca. Não deixa nunca isso acontecer. Quando a gente para e isso acontece, isso, na verdade, é um progresso enorme que a pessoa está fazendo. Ainda mais se ela tem um espaço e uma força para fazer aquilo consigo mesmo. Eu estou lidando comigo, que é coisa que a gente não aprende em lugar nenhum, né? A gente, nossa educação não nos dá, não nos deu. Eu não sei, hoje em dia eu acho que as coisas talvez sejam melhores, né? Pelo menos tem lugares onde isso é melhor, né? Mas a nossa educação, no geral, ela não nos deu, assim, como é que a gente diz? Habilidades de se relacionar consigo mesmo. Uhum. Meios, técnicas. Vai ver as crianças budistas lá em países do Oriente, pelo menos em países pequenos, né? Elas aprendem certas técnicas de meditação bem cedinho para lidar com elas mesmas. Aprendem em casa, aprendem nas escolas. Não de forma repressiva, não. Como que eu vou lidar com certas coisas que acontecem? Também os outros, como que lidam com a pessoa, com a criança, com o pequeno que está lá tendo um ataque de raiva. Mas não é uma coisa comum. A gente vê, às vezes, assim, a maneira. Eu vejo que no meu condomínio é cheio de criança, que está cheio de famílias, assim, de classe média, média para baixa, e eles, assim, a criança cai e chora, levanta. Se é guri, então, se é menino, mais ainda. Aí tá chorando, 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 impertinente, a mãe. Chega! Agora chega! Não teve um abraço antes, não teve uma conversa, não teve nada. Deu um tempo para a criança chorar e se cansou de ouvir o choro e disse, chega! Já vi isso mais de uma vez. Vocês também já devem ter visto, né? Sim. Então, isso, o que a gente aprende? Essa é a maneira de lidar consigo mesmo. Porque a mente, ela, essa nossa mente que reage, que sofre, que sente. Se a gente parar, o que vai acontecer? A gente vai sentir. Por isso que parar é difícil. E aí, sentiu, o que vai acontecer? Às vezes a gente age da mesma maneira. Não consegue lidar com o que está sentindo. Então, a meditação, ela, num primeiro momento, aqui já é uma coisa mais avançada. A pessoa não está com tantos obstáculos assim. A gente tem muitas coisas para lidar, essas coisas todas, né? Uma, uma bagagem assim inconsciente que às vezes é grande. Aí a gente tem que lidar com isso tudo. E tem que lidar e é bom. E Uhum. economiza a terapia, né? É um troço caro, Uhum. no mínimo, né? Se a gente puder lidar. Então, é ótimo quando a gente pode deixar aquilo. É que nem assim, abrir um negócio que está inflamado. Tem que deixar correr aquele, sabe? Deixa aquilo correr. Aí termina, aí
vem uma certa paz. A gente pode ainda estar machucado e tal, e ainda com um pouco de raiva, mas não é aquela raiva ativa, da coisa inflamada, que tem febre ali, sabe? Imagina, se todo mundo fizesse isso, se responsabilizasse de fazer isso com seu mundo interno, eu tenho certeza que externamente o mundo seria bem outro. Então, eu sempre acho maravilhoso quando a pessoa já faz. Meditação não é resultado, é prática diária e lidar com o que está ali. O que está ali é o teu tesouro. Não tem nada mais importante do que aquilo que aparece ali. Eu agradeço, gratidão pelas palavras, e vou te fazer a pergunta, porque tem a ver com isso, sabe? É que eu estou entendendo que essa invocação do Pai, é, enfim, na meditação, sentindo a condição de filha, é, vem através dessa prática do japa, mas a minha pergunta é assim, ó, é, eu poucas vezes faço o japa, sabe? Eu faço uma oração de próprio punho mesmo, assim, conversando mesmo, sabe? Conversando Uhum. com o Ganesha, que é o coração de Jesus, né? Que você me falou isso, que é uma coisa maravilhosa, que eu pouco tinha conexão com essa deidade. E ali, naquela conversa, eu começo com um agradecimento, mesmo a vida e tudo mais, mas à medida que eu vou colocando meu coração e dizendo o que eu, né, pedindo, enfim, no caso assim, a neutralização do ego, tem coisas específicas e, e tem, é isso que tem vindo. Então a minha pergunta deixa eu conseguir fazer a pergunta, também pode ser feita essa prática fazendo uma oração de próprio punho que não seja um on, mais uma continuação de uma oração, como um japa? Claro, é claro que pode. É, eu acho que essa oração de invocação do nome, como está colocado aqui, é, é uma oração de outra classe, assim, é quando a gente já, de alguma maneira, já pacificou certas emoções, assim. Uhum. Mas se a gente está fazendo essa oração de pacificação, digamos, isso que tu fala como neutralizar o ego, é uma pacificação, assim, dos exageros, né? Assim, não é Sim. propriamente uma repressão, né? Mas, assim, Hum. ficar mais sóbrio, né? Ficar mais equilibrado, digamos assim. Harmonizada. Mais harmonizado. A gente quer ficar mais harmonizado, verdade. Então, eu estou pedindo para ficar mais harmonizado. Mas se eu começo a falar e começo a ficar com mais raiva, pode ser que aquilo que eu estou falando não está me conduzindo. Porque também, assim, tem uma coisa que é um discurso interno, né? Um discurso interno de quem está raivoso, digamos assim. O que eu quero dizer, se aquilo que eu estou falando, está puxando a minha raiva, eu tenho que pensar se aquilo está me conduzindo para onde eu quero ir. Porque se a gente se senta com a raiva na meditação e nutre aquilo, e dá forma àquilo, e dá. Pode ser que fique mais forte ainda. Pode ser que não seja isso que tu está me dizendo, mas é uma coisa para tu ficar Uhum. ligado, assim, sabe? Uhum. Porque a mente, ela é muito esperta. Quer dizer, vocês não imaginam o quanto. A gente acha que está colocando as coisas assim e a gente está nutrindo elas. Uhum. Por isso que tem palavras oficiais pensadas por grandes mestres ou por grandes tradições, eu diria,
porque elas nos protegem de entrar no nosso próprio discurso, que às vezes não vai nos levar para uma outra visão. A gente não vai, se a gente ficar no nosso discurso cotidiano, a gente não sai daquele nível de consciência ali. Uhum. Então, não quer dizer que, não estou dizendo que seja isso, né? Porque a gente está aqui, não está podendo entrar em todos os detalhes, mas é bom ficar em alerta, assim. Gratidão, Nazaré. Obrigada pelo Por isso que a escuta. gente repetindo um nome de Deus, né? Ou uma oração que tenha, digamos assim, ela esteja construída de tal maneira que nos eleve, ela, ela nos protege de continuar no universo dos pensamentos que me prendem a uma determinada visão e que nutrem aquela visão e que faz com que a gente fique se defendendo de coisas que já aconteceram e a gente fica com raiva e tal e tal. Eu acho que tem um momento para isso. Pode ter um momento para isso, mas sempre tem que ter um momento em que a gente sai desse discurso e busca um silêncio, busca algo que, de alguma forma, clareie aquela Uhum. região. Uhum. Porque a oração e japa e todas essas práticas de meditação, de contemplação, do Oriente como do Ocidente, elas são práticas, do Ocidente até não tem muito, né? Mas no cristianismo ortodoxo tem a prática do silêncio, no exicasmo tem essa prática do silêncio e da oração com repetição do nome de Jesus, única e exclusivamente o nome de Jesus, ou outra palavra também, né? Mas alguma palavra da Escritura, né? Como Kyrie eleison, de repetir, Kyrie eleison, Kyrie eleison, só aquela palavra, só aquela palavra. Tudo isso é para que a gente possa escutar. Porque às vezes a oração é só a gente falando e falando, falando, mas a gente não escuta. A gente está falando com Ishvara, mas não escuta nada do que Ishvara tem para dizer. Então, aí, é por isso que tem essas coisas que as tradições indicam, porque é a maneira da gente sair do discurso comum. Eu não estou dizendo que a gente não possa conversar, às vezes a gente está com o coração apertado, a gente vai e coloca tudo, mas o mais importante é o que a gente vai ouvir depois. Então, ouvir também é importante, né? Porque senão, daqui a pouco o Ishvara fica assim, a amiga, a vizinha. E a gente, não estou dizendo que é o caso, tá? Isso Uhum. acontece bastante, né? Mas aí, assim, a gente fala ali com o amigão, conta tudo, não ouve nada. Uhum. Então, não é uma falação. Por isso que eles dizem uma palavra, que a gente repete, justamente para sair da lógica. A mente, isso a gente tem que cuidar, a mente é muito esperta. Gratidão. Tá bom? Tá, então, e a Patrícia, né, Patrícia? Você já respondeu mais do que eu tinha dúvida. Eu tinha um pouco de dúvida assim, em relação a como que é esse processo da meditação mesmo. Eu acho muito legal, desde que você falou, assim, eu tento, aí tem épocas que vai tudo bem, tem épocas, eu fiquei um tempo aí numa crise de não consigo sentar, não consigo quietar, aí agora eu tô voltando, mas eu acho que foi muito boa a sua fala agora, assim. Obrigada.
Às vezes porque meditação tem muitas abordagens, gente. Tem muitas abordagens, tem inúmeras abordagens. Só dentro do yoga tem inúmeros caminhos possíveis. Meditação não é uma coisa só. A gente fala, às vezes, até em yoga, né? A gente fala em yoga, parece que é uma coisa só. Tem muitas, muitas, muitas linhas de yoga, muitos caminhos de yoga. Meditação, então, tem de diversos tipos. É que como a gente conheceu a meditação através do budismo, quer dizer, não sei se foi, eu acho que ficou mais famosa a meditação através do budismo. Pelo menos na minha geração, o famoso da meditação era a meditação Zen, que é uma meditação de silêncio completo, né? Sentado de frente para a parede. Então, tem essa ideia do silêncio completo. Mas isso já é um tipo de meditação bem sofisticada e elevada, né? E esse tipo de meditação é um. A gente pode também, agora existe essa prática, né? Que eu acho muito útil, na verdade. Quando a gente está muito ansioso, essa prática de mindfulness, que a pessoa observa os pensamentos. É isso, né, Diego? De observar os pensamentos? É shamatha? Como é que é? Desculpa. Mindfulness é tipo shamatha? Assim, de observar os pensamentos, não se deixar envolver pelos pensamentos, deixar os pensamentos passarem, ficar um tempo ali? Sim, faz parte. É o básico, assim, né? Dá pra ir mais longe, assim. Mas é um pouco Tipo, básico, né? Não, enfim, tem mais um. eu digo assim, mais pelo John Kabat-Zinn, né? Que eu gosto de ler várias coisas dele, assim, né? E é bem profundo, assim, o que ele traz. Tem muita coisa de espiritualidade. Então, Sim, sim, vai mas além eu digo de assim, simplesmente, de simplesmente não se distrair. mas eu digo, quando a pessoa está num momento de ansiedade bem grande, assim, que ela não consegue se concentrar, às vezes é uma prática que rapidamente captura a atenção da pessoa, né? Porque ela não vai ali ter que construir uma relação com o Ishvara, né? Não, ela vai ficar com ela mesma, mas ela vai ter uma coisa bem objetiva para fazer durante aquele tempo de meditação. Então, eu acho uma coisa muito valiosa, assim, sabe? Não embarcar naqueles. Por 15 minutos, ou por 10 minutos, se não dá aqui, sabe? Ver tudo que aparece na mente e não dar continuidade. Ver o que aparece na mente e não dar continuidade. Deixar passar. A gente sabe que é só 10 minutos. Tá? Então, por aqueles 10 minutos, fazer. Depois a gente levanta, vai dar continuidade para tudo. Então, diz para a mente isso. Né? Mas naqueles 10 minutos, olhar para aquilo que vem e deixa passar. Olha e vem e deixa passar. Passa. É impressionante. É bom ver isso assim. Primeira vez que eu vi isso, porque eu comecei a meditar, me aprofundei dentro disso, num momento também bem ansioso da minha vida, assim. Bem difícil da minha vida, assim, emocional. E eu me lembro que os únicos momentos que eu conseguia relaxar era no tapete, que eu conseguia alguma sensação de de estar comigo mesmo, sem ansiedade, era depois de uma prática de asana, sentar e observar a respiração, porque a respiração era o canal, e não seguir nenhum pensamento. Aí aquilo durava uns 15 minutos, aí eu levantava, saía, tá, era conduzido, né? Também ajudava. Era uma aula de yoga. Aí eu saía, quando eu terminava de descer a escada, já todos os monstros vinham voltando. Mas naquele momento, aquilo era um oásis. Eu me lembro assim, quando eu já estava descendo, já estava dando pé na calçada, na rua, já sentia a ansiedade vinha subindo, entrando, e de novo. Mas ia ficando cada vez mais relativizada, porque eu via que tinha um momento que aquilo não existia. Então a gente precisa fazer essas descobertas, apostar, né?
Uma hora vai chegar. Sim, isso conecta um pouco o que tu tá falando, assim, com o que tu disse antes, né? Do capítulo 2 ali de Kriya Yoga, né? Porque você tem a ver com tapas, né? Então, que nem essa questão, essa capacidade de, vamos dizer assim, no caso de Ishvara Pranidhana que a gente tá vendo, assim, né? De enfim, mentalizar um mantra, repetição, tem a ver, assim, como se abrir para uma escuta, assim. Então, tapas é fundamental, assim, nesse sentido. Uhum. Porque esse é um ponto, assim, né? A ideia de ir além de onde eu tô. Além, né? Enfim. É. E para isso tem que, digamos assim, refinar o instrumento, né? Porque a mente é um instrumento. Ele precisa ser refinado. Se eu quero sair do lugar onde eu estou, eu tenho que ter uma mente um pouco melhor, um pouco mais refinada. E uma das maneiras mais fortes de refinar a mente é essa: observar, se segurar na respiração, observar os pensamentos, deixá-los passar por 10 minutos. Por que que isso é importante? É importante pelo quê? Porque naquele momento que eu estou ali, eu estou, digamos assim, furando o balãozinho da mente, entendeu? Ela vem com pensamento, seja ele ansioso, seja lá o que for, e eu não vou onde ela me manda ir. Eu não obedeço aquilo que ela apresenta. Ela vem com a preocupação, aquela, e eu, porque eu decidi, por 10 minutos só, enquanto o relógio não tocar, eu não sigo aquilo, eu deixo passar. Se eu tenho muito medo de deixar passar, porque daí aquilo vai virar um tsunami, vai me engolfar e vai acabar comigo, eu digo, quando eu me levantar, eu prometo que eu vou me preocupar de novo. Quando eu me levantar, eu tomo conta desse assunto. Enquanto eu estou ali, eu não dou seguimento, eu não alimento aquilo. Eu começo a treinar, não alimentar aquilo que surge automaticamente na minha cabeça. É um treinamento bem objetivo. Não é Ishvara Pranidhana, tá? É antes. Nós voltamos. Porque isso aqui é o mais elevado do mais elevado, assim, é quando eu já fiz esse trabalho, digamos assim, eu estou pronto para isso, aí eu vou me relacionar mais livre com algo, digamos assim, com essa presença maior, ou com essa consciência que me sustenta e que para mim tem um rosto, né? Que é isso. Enfim, Nasa, eu tenho que ter uma mente mais calma para isso, né? Uma mente mais sob as minhas rédeas, né? Então, não alimentar é um treinamento. Não pode ficar fazendo isso o resto da vida, tá? A gente tem que dar passos também. Não pode, não. Não é para a gente ficar só fazendo isso o resto da vida. Mas, porque tudo tem efeito colateral, isso também tem, mas o efeito colateral é assim, eu não vou, eu não vou seguir os impulsos que vêm. Eu não vou obedecer aquilo que vem. E aí eu começo de uma forma não teórica, não é porque eu estou dizendo aqui, é pela própria experiência e o resultado da repetição disso, o que vai acontecer? Bom, eu vou aprender por experiência que eu tenho poder de não seguir. Eu tenho condições de não ser arrastado pelas preocupações. Isso é incrível, gente. Mas é uma descoberta a ser feita. Fala, Mônica. Nasa. Ajudou, Patrícia? Não sei se terminou. Claro, Ok? claro. Me ajudou bastante, sim, obrigada. Tá. Diga, Mônica. Nasa, acerca dessas práticas, para mim, assim, o que eu sinto é que na questão da agitação da mente, enfim,
para mim, me ajuda mais o japa com o mantra, eu sinto que me ajuda muito mais a ancorar a mente. E principalmente com o japa junto, é como se dá o tempo, né? Então, assim, aí eu não marco o tempo, tá seguindo o japa, né? Então, eu sinto que me ajuda muito como uma forma de conexão mais fácil do que ficar observando os pensamentos. Para mim, o observar os pensamentos é bem, assim, eu acho uma prática mais difícil para mim, é mais fácil eu escapar. Então, para mim, eu sinto que me ajuda bastante. Essa prática de acalmar um pouco a mente para depois conseguir ouvir, o japa, para mim, se estabeleceu como Japa assim, é a prática que. a mais antiga e tradicional das práticas, né? É a mais antiga. Mas Mas cada quando eu comecei, eu pessoa, achava que assim, não, o japa é muito avançado. Então eu ficava tentando outras práticas, e eu vi que mesmo ainda assim, com a mente muito agitada, a prática que mais funcionava para mim é essa. repetir um mantra, né? E Repetir o fazer isso mantra. No início e eu tinha que com repetir cantando. Quando a mente, sabe, estava muito agitada no início da prática, eu tinha que fazer cantando. Aí chega um momento, cantando ok, alto. aí passa para a mente. Aí fica só em silêncio. Mas o ir contando, seguindo as contas, para mim é como se assim ancorasse. Então, É, viu? Isso é milenar, né? Até na nossa tradição ali tem rezar o terço, né? A pessoa reza e ela vai passando as contas e aí vai repetindo as orações e nananã, nananã. Aquilo ali acalma a mente e algo maior que está por detrás das agitações aparece. É isso que ele diz aqui. Os obstáculos vão descendo e uma consciência mais livre, mais luminosa surge. E isso vai se aprofundando, e pode se aprofundar e se aprofundar, e se refinar, e se refinar, e se refinar. Mas tem que fazer. O único problema de tudo isso é que tem que fazer. e a cada dia é isso, é como o pessoal tá falando, né? Tem dias que super flui, tem dias que é lá ficar, nossa, e esse, né? E parece que o japa não acaba nunca, e volta, e continua, né? Então, É, essa observação da mente a cada dia você vê que é diferente, tem dias que super flui, tem dias que é ficar ali só no exercício mesmo, né? exato. E aí tem aquele sutra que diz Satu Dirgha Kala Nairantarya Satkara Adara Asevito Dradha Bhumihi. Isso é uma prática. Quais são as qualidades da prática? Quais as qualidades que ela deve ter? Dirgha Kala, por um longo tempo. É um relacionamento. Vocês estão conhecendo, é como conhecer alguém, vai ter um relacionamento longo, né? Uma relação monogâmica com a prática. Satu Dirgha Kala Nairantara, sem interrupção. Vai ter interrupções, mas o projeto é sem interrupção. Interrupção é assim, quebrar o vínculo com a prática. Às vezes, ficar um dia sem praticar, 2, 3, não quebra o vínculo. Mas tem interrupções assim, que se a gente deixa acontecer, aí a gente não consegue voltar. Porque daí a gente já se acostumou com o que era antes de começar a praticar. Então, aí foi-se o boi com as cordas. Aí tem que começar de novo. Então, tem que fazer Satu, Dirgakala, Nairantárya, Satkar, com entusiasmo, com fé, com vontade, né? Botando intenção. Essas práticas, normalmente, elas tinham a bênção do professor, de um professor que a gente confia. E isso é uma coisa que, em yoga, é básico, assim, e muito na origem. Quando a gente recebe isso daquela pessoa que a gente confia, aquilo vem com um sopro. Vem com uma relação amorosa, assim, protetora envolvida ali, vem com um sopro. Se essa pessoa é ligada a uma linhagem, a uma tradição, a uma árvore, assim, né?
um pouquinho daquela seiva, tchum, vai para aquela pessoa também. E aí a gente recebe um pouco a bênção para continuar fazendo. Não é uma coisa, uma invenção da nossa cabeça, ou que é um projeto individual que a gente lançou, não. A gente está fazendo a Civitu, com a atitude de servir. Se eu recebi aquilo de uma pessoa em quem eu confio, ou da tradição que eu sigo, do orientador espiritual que me orienta, do mestre que me orienta, do professor que eu tenho vínculo ao seguir, aquilo vem com uma força que a gente, com um projeto individual, às vezes não tem. É claro que a gente pode ter também, assim, o espírito sopra onde quer. Às vezes tu decide fazer também funciona. Decidir sozinho vai e faz. Porém, eu acho que a gente ter essa conexão é uma coisa que ajuda muito. É que nem, eu me lembro, assim, a imagem que me vem é de esteira em aeroporto, aquelas esteiras que tem em aeroporto, sabe? Que a gente vai, aí tem aquela parte ali que a gente vai na esteira, a gente anda rápido, né? Não tem aquelas esteiras enormes em aeroporto, tem shopping também tem, que no Brasil as pessoas ficam tudo paradas no meio. Aquilo é para andar, né? Mas as pessoas aqui não, elas param, elas querem se levar. Mas é um lugar para andar também, né? É para andar mais rápido, para a gente não sentir tanto a longura assim que a gente vai atravessar. E a gente sobe na esteira e vai, a gente está andando na mesma velocidade, mas a gente está em cima de uma esteira. Eu acho que quando existe a conexão, a linhagem, a tradição, aquilo é esteira, a gente vai em cima de uma esteira, a gente vai que vai. Hoje em dia é muito difícil isso, mas a gente sempre tem mais conexão aqui ou mais conexão ali. A gente deve investir nisso. Vai onde a gente confia. Vai ali, vai, né? Busca a sua orientação, faz a sua pergunta, chateia o prof e vai e torna aquilo algo pessoal. Daí a gente recebeu aquilo, a gente tem que fazer alguma coisa. Tudo isso ainda é no âmbito da prática. Eu não sei se o Diego está aqui ainda, não sei. Não, não está. Mas é no âmbito da prática de preparação, assim, de como preparação. Mas isso a gente está fazendo sempre ao longo da vida. Tem horas que a gente tem que fazer algo para pacificar a mente e, né, e baixar a bola. Às vezes a gente já está fazendo algo em que a gente escuta mesmo, né? Está mais centrado e aí tem a relação propriamente com uma presença que é Ishvara, né? Essa inteligência que daí para nós aparece como uma presença, não simplesmente como algo teórico, e aí a gente sente isso como essa luz, né? Como essa pratyakshitana, essa consciência interna, né? Que é Purusha. Então, aqui ele apresenta Ishvara como um caminho possível para a relação com o Purusha. A Cláudia estava aqui ou chegou agora? Estava aqui. Eu estava na escuta, que eu estava em trânsito, daí eu fiquei só ouvindo e deixei a câmera fechada, mas agora eu Tá. consegui sentar. Mas eu estou Tá ouvindo. bom. Boa noite, gente. Então, vocês estão ligados, estão me seguindo, estão comigo? Deixa eu ver. A minha amiga Laura, que está tão silenciosa. Laura, você que é uma Sim. mulher experiente, É. fale.
Eu lembrei, sabe do quê? Uma coisa, não lembro de quem foi que falou, mas dizendo que o ideal é a gente meditar durante meia hora todos os dias. Mas se você é muito ocupado, não tem tempo, então você deve meditar uma hora. Porque Essa é boa, Laura. Eu acho que eu sou muito boazinha. Eu fico querendo adaptar, sou muito mole. Eu sou mole mesmo. O bom é se a pessoa tem tempo, meia hora. Se não tem tempo, uma hora, porque ela está com problemas. tá com problema. Aí resolve. Aí resolve. Sentou É, uma hora, passa tudo, gente. Saibam disso. é, é. Eu queria A dizer que eu loucura passa. estou adorando as aulas, estão sendo muito inspiradoras. Eu comecei com a Kundalini Yoga, né? Conheço a Kundalini Yoga, me Aham, formei, e a questão dos mantras, né? Do Nadi, é muito importante, né? Kundalini. é E é assim. muito transformadora. Eu até anotei umas coisas aqui, assim, que é como uma limpeza, Conte, né? Assim, traz uma é como calma, eu acho limpeza. que traz uma tranquilidade, e a gente aceita mais as coisas, sem ficar brigando, né? Porque tem coisas que não Hum, adianta brigar, que o melhor verdade, é aceitar e seguir em frente, aprender com aquilo, né? E seguir em exato. frente mais com mais esse aprendizado, mais essa sabedoria, né? Para não vacilar de novo. Né? E agradecer, né? Uma coisa também que você falou que é, não sei se foi você quem falou que é tão importante você agradecer. Acho que foi a Não Eugênia que importa, falou, não agradecer. não importa o que tem acontecido, tudo, assim, eu vejo assim, sabe, que tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Senão não tinha acontecido, né? É questão de fé, né? Você falou No aí, fundo é simples, né? né? Uma pessoa mais moço, né, tem muito fogo ainda. Eu Sim, acho, né, que as pessoas, tem o pessoal mais novo, assim, às vezes está no meio de um fogaréu, assim, interno, né? É um pouco diferente, assim. Eu acho que a gente, eu acho que sou mais velha que tu, mas igual, eu vejo que tu não é, assim, uma menina, então já tem uma estrada caminhada, não é mesmo? a A idade gente é vai muito ficando, relativa, né? totalmente relativo, é verdade. Totalmente, a gente pode andar, ter muita idade e ser completamente reativo, né? Sim. E estar o tempo inteiro brigando com tudo e cada vez pior, porque daí não ali é mesmo que não vai mudar. Então, mas eu acho que se a gente aproveitou bem, né? E eu acho que todos nós aqui, de alguma maneira, a gente tem uma busca, a gente está em busca de melhorar, né? Então, se a gente tá andando há mais tempo, a gente talvez já tenha passado por mais coisas, é nesse sentido que eu digo, né? A gente consegue, talvez, ser mais temperado, né? Mas isso também depende de muitas coisas e de fases da vida, né? Às vezes a gente tem um temperamento mais, como é que eu vou dizer, cordato durante muito tempo, daí surge um negócio lá que a gente fica louco. Pode acontecer, viu? A pessoa muda porque surge algo completamente fora e aí ela vê que tantos impulsos, mas enfim, isso já é outra coisa. Mas eu acho assim, essa ideia da prática, sem ela não dá, gente. Sem ela não dá. Pegando carona nisso que a Laura falou, que eu acho bem interessante. Sem se comprometer, não vai acontecer de um dia cair do céu e aí, agora eu vou conseguir fazer, porque minha vida está calma. Não vai acontecer esse dia. Não vai. Isso é uma escolha, é uma decisão.
Então, é importante começar, né? Começar a se comprometer. Vai falhar, vai voltar, vai falhar, vai voltar. E é bom ter uma técnica, porque se entrar livre, só para conversar com Deus, pode acontecer aquilo que eu falei com a Eugênia, né? Pode acontecer. De daqui a pouco a gente senta com a raiva, a meditação ela intensifica tudo, né? De certa forma, ela bota uma luz em tudo. Se a gente senta com a raiva, só com a raiva, a gente vai ficar raivoso mesmo. Daí que, porque a gente sentou com aquilo, né? A gente tem que sentar com algum antídoto. Não para reprimir, mas para poder deixar aquilo acontecer, mas não ser guiado por aquilo. É importante seguir alguma técnica. Japa é uma universal. Aquela de olhar os pensamentos também. Tudo vai acontecer, só que está acontecendo no contexto de japa, no contexto de shamatha, no contexto da técnica escolhida. Vai aparecer a raiva, vai aparecer isso, mas vai aparecer no contexto, na moldura, na estrutura que a gente escolheu. Daí não tem como tomar conta. Nasa, Diga. eu acho importante isso que tu tá falando da técnica, né? E também me ocorre, assim, da motivação e do significado que aquilo tem, assim. Eu percebo, assim, um pouco pra mim, assim, como faz diferença, enfim, em vários momentos que eu já oscilei bastante e ainda oscilo de vez em quando na minha prática, assim, mas peraí, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô aqui? Assim, porque é muito comum, assim, eu escuto, assim, acho que é comum, assim, tem momentos que é um pouco mais fácil, consigo, mas depois, sei lá, minha vida fica mais corrida e não dá. Não, peraí, então, mas o que que eu tô fazendo ali? Pra quê? Pra quem? Qual é a minha motivação? Né? Porque, eu não lembro agora, foi a Laura que falou, né? Aquela coisa assim, tu não tem tempo, então em vez de meia hora, uma hora. Que é uma coisa assim, não, mas é ali mesmo, quando tá pegando fogo, que pode ser muito crucial, assim, ainda mais pensando em Ishvara Pranidhana, né? E aí conecto também com o papel que pode ter daí alguma tradição espiritual específica que a pessoa se identifique, assim, de quase como também enriquecer de significado, o que que é aquilo, né? O que que representa aquilo? Quando eu sento, tô diante de por exemplo, né, um pai punidor, ou sei lá, ou uma entidade amorosa que me acolhe do jeito que eu sou, independente de como eu esteja. Então, assim, com certeza técnica é fundamental, mas de novo me vem essa coisa do significado que aquilo tem, da motivação, que nem tu falou hoje do exicasmo, né, que é essa tradição cristã ortodoxa, que repete a palavra Yeshua, né, e daí, mas o que que significa essa palavra, né? Enfim, no caso de quem tem esse tipo de prática, né, assim, de estar trazendo vida de novo para aquilo, vida, né? Enfim. Exato. Aqui também ele tá de certa maneira sugerindo aqui, né, o Patanjali em relação com Ishvara. E isso é tão aberto, né? Eu acho que tudo isso que a gente falou antes tem a ver com as dificuldades de iniciar essa prática, ou de sustentar essa prática, enfim. Mas o fundamental é a gente sentir que a gente está em relação ali, né? A gente está diante. E para mim fez muita diferença, assim, quando eu, na tradição cristã, nessa tradição do exicasmo, quando se falou, né, se fala, né,
que a meditação ela é muito parecida, porque ela é a repetição do nome de Jesus ou a repetição de uma outra pequena palavra, né? Que é repetida junto com a respiração, e essa repetição ela se faz diante de uma presença. Eu faço diante de alguém, ou seja, Ishvara vai ter um rosto para mim. No caso de quem é cristão, é Jesus, ou é Maria, ou é o anjo, ou enfim. Eu não preciso imaginar isso assim, sabe, concretamente, mas eu preciso sentir que eu não estou sozinho ali. Mesmo que eu ainda não tenha a total sensação da presença, eu repito esse nome chamando por essa presença dessa luz, né, que vai aparecer em mim. Eu vou ter a sensação, é em mim, mas, não, mas é maior que eu. Em algum momento a pessoa tem essa experiência. Mas é preciso enxugar esse ponto, porque daí também a gente sabe por que está meditando. A gente sabe, porque esse encontro que acontece é o supremo encontro que uma pessoa pode desejar numa vida. Todos os outros encontros, eles são de alguma forma espelhos desse, incompletos. Sempre serão incompletos, porque ninguém pode nos dar isso que esse encontro dá. Ana, Agora isso, oi? uma coisa que vocês estavam falando, assim, eu estava refletindo, né? Porque essa coisa de chegar nesse lugar da meditação na fase final da vida, quando está tudo tranquilo, né? E ao mesmo tempo, essa fase que a gente está vivendo agora, tipo, um pouco mais novo, é no momento que a gente mais precisa, né? Porque a gente tem relação com um É monte de verdade. gente, um monte de coisa, e eu vejo assim que eu já tive momentos muito ruins que eu ficava pensando por que eu praticava yoga, Deus, gente, se eu largar agora, eu não dou conta do que eu tenho que fazer no mundo. Pois é, eu estou vendo ali ó, que a Suelen está concordando totalmente contigo, é verdade. Né? Eu que estou aqui, eu acho que eu estou vítima de etarismo, eu estou conservadora, preconceituosa, achando que os mais jovens isso, os mais velhos aquilo. Não existe isso, né? E depois, assim, ó, quem nos garante que a gente vai chegar a ficar mais velho? Gente, se a gente for olhar verticalmente para isso, é hoje. É agora, não é nunca depois, é agora que eu estou ali, é agora que eu preciso, é agora porque isso é direcionar a sua energia para algo que é de fato a fonte. Mas às vezes a gente tem que descrever as práticas, a gente tem que ir sutra a sutra, né? Ir falando, porque as coisas são multifacetadas, mas eu acho que a gente ter uma motivação clara, foi muito bom colocar isso, Diego, porque realmente a gente tem que saber em que a gente quer com aquilo, por que a gente está fazendo aquilo. Quando a gente se esquece, a gente. Ah, aqui tem um grupo, né? Estou eu aqui também que posso ajudar a clarear. A gente vai lá e pergunta, não sei mais por que estou fazendo esse negócio. É... O que pode me ajudar a ter uma motivação maior para a minha prática? Eu acho que a gente, como grupo, a gente tem uma. E eu aqui nesse papel, e tendo vocês à minha volta, a gente tem uma bênção né, de estar todo mundo voltado para uma coisa de melhorar, uma coisa elevada, de conexão, né? A gente pode se ajudar nisso. É claro que tem conteúdo, e a gente pode passar conteúdo e tudo, mas eu acho que o mais importante que a gente vem construindo, né, é essa relação entre nós, assim, né, da gente poder se amparar na prática, nos caminhos, né? Tem
Tem eu, tem o Diego, tem a Mônica, tem as outras pessoas todas. Cada um de nós pode se ajudar também com suas habilidades, com sua experiência. E eu acho que isso foi o que eu pensei de fazer dessa vez, assim, pegar um pouco a experiência de todos, assim, não ficar só. Porque a gente já viu os sutras, né? Então, quem não viu, tá vendo, né? Tô vendo, tô falando, tô dando palavra por palavra e tal, mas não passar batido, sabe? E ir mastigando um pouco. E dar espaço também para vocês colocarem suas coisas, né? Porque hoje em dia é tudo muito conteúdo, né? Tudo muito conteudista, assim, e tal. E hoje também tem tanta gente dando Yoga Sutra, assim, né? Vamos fazer o nosso aqui. É o do Patanjali, tá? Eu garanto. É o do Krishnamacharya, não, é do Desikachar, garanto. Eu não dou esvoaçadas. Mas eu abro para experiências. Aliás, o Desikachar adorava fazer isso. Ele não era assim nada filosófico. Ele dizia: eu não gosto nesse negócio de discussões acadêmicas sobre Yoga Sutra. Não gosto. I hate it. E aí ele queria exemplos, que cada um desse exemplo. Como que você dá um exemplo desse sutra aqui? E não queria que a pessoa dissesse assim, ó, essa palavra é tal coisa, aquela é tal coisa, em sânscrito, bababã, e quer dizer isso. Ele não estava interessado nisso. Ele queria saber como que na vida a pessoa entendia aquilo. E era assim, ó, chamava um antes, fulano. E ele ficava olhando, assim, olhando, vendo a pessoa, né? Pegando todos os detalhes da pessoa, assim. E reconhecendo as pessoas. Eu me lembro uma vez que ele não sabia muito assim do meu currículo, do meu passado, que eu tinha sido jornalista, que tinha sido, principalmente, tinha trabalhado em teatro muito tempo, tal e tal, e eu estava muito afastada, né, afetivamente disso na época, quando eu estava lá e tudo. Aí ele não, nunca tinha me feito grandes perguntas fora, assim, desse esquema. Fulano, diga isso, diga aquilo, blá, 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 blá. E um dia ele passou por mim, assim, né? A gente sentava no chão, tinha uns tapetes, uma coisa. Ele passou por mim e botou uma mão assim, bateu assim no meu ombro. Você é uma artista, né? Tu, passou. E aí foi incrível, porque eu estava tão afastada disso, ali eu comecei a me reconectar com as minhas memórias, minhas coisas, porque é como se eu tivesse separado essa parte da minha vida, assim, sabe? Quando fui para a Índia e tal, e entrei nesse universo do yoga, é como se eu dissesse assim, chega, morreu aquilo. Aí ele veio, eu achei aquilo muito interessante, porque ele veio, você é uma artista, né? Tchum! De onde é que esse homem tirou isso? Então é isso, que é uma coisa assim, totalmente de observar, de experimentar, de sentir. Isso é importante também que a gente fale sobre isso, né? Sobre as nossas experiências dentro desse caminho, né? Então, hoje não teve, assim, avanço nos sutras, mas teve essa troca, né? Espero que tenha sido bom para vocês. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu fiquei com vontade de falar sobre Diga. a idade.
Isso. que a idade, a gente conta a idade pela flexibilidade da coluna, que o resto é besteira. E por isso é bom a gente praticar, não é só entoar mantras, não. É, claro. A gente tem A que gente praticar. tem que praticar. A gente está no primeiro capítulo, mas por isso que nós não falamos de nada. Mas quando chegar lá no segundo, a prática é fundamental. O corpo não está fora, né? O corpo sempre dentro da prática. Isso é muito importante. Aí. Então, aqui ficamos? Vamos. Então, obrigada a vocês, obrigada por todas as colaborações. Foi muito rico hoje, queridos, tá? Para mim. Pela aula. Obrigada, Nazaré. Então, eu vou cantar para Obrigada. encerrar. Obrigada. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Uma boa noite para vocês, Tequim. Boa noite, Nazaré. Boa Obrigada. noite. Ótima Obrigada. semana. Gratidão. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Os foguetinhos. Tchau. Tchau, querida.